Fala raça, Pedro Nauck aqui e estamos chegando em São Francisco, não, brincadeira, estamos chegando em Floripa para gravar mais um EP do Nauck Show, esse talk show que é um palco para pessoas inspiradoras. E hoje a gente, cara, tem um episódio muito massa com um brotherzão, parceiro meu que é o Edu, e daqui a pouco a gente tá chegando pra gravar com o Edu. E é a primeira vez também que eu passo nessa ponte, eu não tinha passado ainda. Mano, ficou bem louco, bem da hora. E raça, não se esquece, se vocês estão acompanhando o Nauck Show e o canal no YouTube, não esquece, por favor, de se inscrever no canal, deixar o like, o teu joinha, ativa o sininho, porque, cara, isso ajuda nós a continuar a produzir todo esse conteúdo que a gente vem produzindo para vocês e não desanimar. Então, conto com vocês, valeu e bora pro vídeo! Então, turma, como eu falei antes, mais um episódio do Nauck Show. Dessa vez eu tô com um amigão meu e o cara é um baita advogado, uma das referências aqui na área. E ele é CEO de uma startup na área de direito, galera. Muito massa a história do Edu. Edu que é um parceirão meu, já conheço já uns 5 anos, eu acho, Edu? Eu acho que tem mais até. É, né? Mais, né? A gente já se conhece há um bom tempo. E o Edu também, cara, é um dos meus mentores, assim, um dos caras que sempre que aperta, eu preciso saber de alguma coisa, o cara é um baita gestor, o cara sabe muito bem cuidar de equipe, escalar software, o cara aprendeu bem pra caramba. E o massa da história do Edu é que ele é da área de direito e montou um software, então ele teve que aprender a lidar com todo esse mundo digital, né? Toda essa parte de gestão de software, startup, que a gente sabe que não é fácil. E eu trouxe ele aqui hoje para compartilhar toda essa trajetória de erro e acerto que ele teve, cuidando e criando uma startup no modelo bootstrap, sem investidor, para vocês pegarem um pouco e vocês entenderem um pouco do que é empreendedorismo fora do digital, que a gente está muito dentro da nossa bolha digital e é legal a gente trocar essa ideia, ver como que a gente pode talvez se ajudar, né, fazer esse trabalho mútuo entre advogado e programador e como que a gente pode talvez achar a intersecção entre essas duas áreas, né? Então, como eu falei, o Edu é fundador da DVBox, tá? Desde 2017, um software para gestão de escritórios da área de direito, construiu o primeiro escritório de advocacia online do Brasil. O cara já trabalhava remoto quando a galera tava cada vez mais clássica, trabalhando de terno e gravata. E já lançou 3 livros, galera. Então o bicho é um monstro mesmo, é um monstro. Mas eu vou parar de falar por aqui e vou deixar o Edu se apresentar um pouco. Fala pra gente aí, Edu, como é que foi essa tua trajetória, quem é o Edu, de onde é que veio, né? Dá um alô aí pra galera. Valeu, Pedro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, sensacional o teu programa, o teu canal tá crescendo pra caramba, então, os caras que estão vindo aqui só tem a agregar, né? Inspiram pra caramba, e aí quando tu me fez o convite, fiquei muito honrado. E é um prazer realmente estar aqui hoje e compartilhar essas ideias aí com o pessoal do desenvolvimento aí, que eu admiro pra caramba, que eu curto demais estar envolvido e saber do mundo de vocês, né? Cara, a tecnologia ali sempre teve junto comigo, né? Tipo, desde que eu era pequeno eu não tinha computador, mas tinha um tio lá que tinha um Pentium 100, tinha aquele Prince of Persia que a gente jogava com os tecladinhos lá, ele ia buscar no Paraguai, e aí eu ficava lá na casa dele com meu primo jogando, e depois vim, fiz um curso de lógica de programação. Foi quando eu vi que eu não poderia ser programador, porque, né, muito detalhismo, perfeccionismo, tu errou uma vírgula, já não dá. Já era, né, coisa uma vírgula não pode funciona. Custar milhões. É isso aí. Então eu fui pro direito, que a gente tem mais espaço para erro, né? Então eu sempre falo, graças a Deus o direito não é que nem o controlador de voo que não pode errar, né? A gente sempre pode ser interpretado ali e chegar a um outro patamar. Mas, cara, eu vi que desde o início da faculdade que tinha muita coisa para acertar no direito, para arrumar, para corrigir, para ficar melhor, sabe? A gente começa a estudar, começa a ver que a lógica do direito, né, diferente da lógica de programação, ela é muito mais aberta e ela dá margem para muita coisa e muita injustiça também, né? Então a gente tem muita coisa para resolver no país e o direito não resolve.
e deveria resolver. E às vezes até ela acaba acirrando mais a injustiça, cometendo e gerando mais injustiça. Tava batendo um papo na live que a gente fez semana aí, que a gente falou bastante sobre provas, né? Provas digitais, provas processuais. E isso é muito precário, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Sim. E eu vejo hoje, depois a gente vai entrar nisso, que daí a questão do programador com o advogado, as maiores oportunidades para os próximos anos, para as próximas décadas, é nessa área do direito probatório, né? Essa parte de provar quem é que tem o direito, quem não tem, quem matou, quem não matou, sim, enfim, né? Na área criminal, por exemplo, a gente tem um campo muito grande para crescer. Mas, basicamente, essas ideias, assim, né? Pra gente começar e vamos lá, vamos tocar a nossa conversa. Sobre esse lance da live, galera, até eu participei agora essa semana lá no canal da DVBox, né? A DVBox tem um canal lá que eles fazem live, geram bastante conteúdo e eles têm essa pegada bem em cima do digital, então exploram bastante a parte das tecnologias e como isso pode talvez influenciar no direito. E cara, a gente fez uma live muito massa, né? A gente falou sobre computador quântico, inteligência artificial, a gente falou sobre um monte de coisa. Verdade. E eu tive um pouco mais de conhecimento sobre o mundo do direito em relação à tecnologia e o quanto talvez a gente pode se ajudar, né? Isso foi muito massa, porque abriu minha cabeça para uma quantidade de tecnologia enorme que existe e como a gente pode mutuamente ali criar soluções junto, que eu não tinha nem ideia, por talvez ficar um pouco mais fechado no nicho de programação. Então, eu aconselho muito vocês irem lá no canal da DVBox, dar uma olhada nessa live, né? Já se inscreve lá, dá essa força pro Edu. Porque, cara, não é fácil, né? E eu sei que não é fácil porque uma dos maiores desafios, na real, é como que faz pra tu ter uma mentalidade digital, né? Pô, tu criou o primeiro escritório de advocacia online, sabe? Tu hoje tem uma empresa que é remota, tu vende um software em uma área que a gente sabe que muitas vezes é uma área burocrática, né? Uma área que exige muita hierarquia, exige muito processo, a gente tem as limitações, às vezes, do governo sobre determinadas ações que os advogados podem tomar. Então, cara, como que foi essa experiência de ser digital-based em uma área que ela é, assim, burocrática em certos casos? Como que foi para ti esse desafio? São vários desafios, na verdade, eu acho que tu resumiu muito. É uma área muito burocrática, digamos assim, a mente do advogado, do jurista como um todo, juiz, delegado, todo mundo a gente vai sendo moldado a seguir regras e padrões, né? Então, por exemplo, fora do Brasil, Inglaterra, outros países, se tem mais força a common law, que é a justiça baseada nos costumes, em manter os costumes, ou seja, o direito já é uma coisa anti-revolucionária, anti-transformação, é uma coisa conservadora, né? Então, tu chegar e colocar um escritório que faz marketing digital, inbound marketing, inside sales, que em 2011, quando eu comecei a botar o nosso site no ar lá, o escritório, eu tava lendo a Startup Enxuta, né? Aquele clássico lá, e aí eu comecei a pegar aquelas ideias para aplicar no escritório. Então, o escritório já foi uma experiência de startup que eu transformei ele em ter motor de crescimento, né? É proibido, por exemplo, no direito, até hoje, está se discutindo no âmbito da OAB, pagar anúncio. Né? Então, ter um anúncio pago no Google e no Facebook é proibido para nós advogados hoje. Imagina, tu pensando em inteligência artificial, tem escritórios que, sem discutir, sem regulamentar isso, já estão colocando inteligência artificial dentro lá e fazendo funcionar, mas os advogados em geral, dentro da mentalidade da categoria, existe muito conservadorismo, sim, resistência à tecnologia. Cultura, né? Cultura total, né? Então a gente vai fazendo um trabalho. O nosso marketing também tem um trabalho de abrir a mente das pessoas. É por isso que eu já também te convidei para a live, convidei, sim, outras pessoas, né? Que nem a Gisele Truzzi, que é especialista em direito digital, que é um assunto que, inclusive, também a gente vai ter que tratar aqui, porque a gente está no hype, né? Entre advogados e programadores. Mas eu acho que a gente tem, assim, um desafio de transformar o direito, né? Porque dentro da sociedade que a gente está hoje, a advocacia ela não entrega produtividade suficiente
para as demandas que a sociedade precisa, na verdade, né? Existem muitos problemas sociais sendo gerados todos os meses, a coisa vai ficando cada vez mais difícil, né? E às vezes o direito, em vez de resolver o que era para resolver, ele atrasa mais, acirra mais os litígios, dificulta mais a vida das pessoas, enquanto teria que ser o contrário, teria que ser mais... Porque, às vezes, querendo impor regras, né? E às vezes querendo colocar processos, né? E aí gera aquela coisa, né? Processo demais engessa o sistema, né? E processo de menos vira um caos. Mas aí tu tem que ter essa balança entre, né? O que é processo demais e o que é de menos. Né? Eu achei bem louco essa questão. A gente tinha falado lá sobre a juíza que... quando começou os escritórios remotos, aí ela falou, agora a gente vai poder usufruir da tecnologia para talvez controlar as horas, ver quanto tempo o cara tá trabalhando, que é um pensamento já bem retrógrado, né? Uhum. E aí, como que evolui tudo isso? Verdade. É um baita desafio, eu acho, para vocês como escritório, né? Sim, não, com certeza. Eu acho que essa parte do trabalho remoto, ela, com a reforma trabalhista, isso mudou. E eu tenho muitas críticas à reforma trabalhista, eu advogo na área social, previdenciária, né, na parte de aposentadoria, benefício por incapacidade, doença e tal, mas eu vejo que o teletrabalho veio para melhorar a vida do trabalhador. Eu prefiro 1000 vezes trabalhar em casa, né, eu que trabalho remotamente, que é possível, né, a nossa profissão permite, que a nossa matéria-prima são dados, né, são informações, não tem nada físico. Mas tu tira também um monte de gente do trânsito, da poluição, que é isso, né? Enfim, melhora a qualidade de vida, né? De todo mundo que pode trabalhar com isso e de quem não pode também, porque vai ficar mais tranquilo para ir trabalhar, né? Enfim, só que daí existe esse modelo fordista, né? Ou de controle de horas que vem lá do início do século passado, ele está muito impregnado do direito do trabalho. E não se entende que pode-se haver outros sistemas de controle de produtividade, de volume de trabalho que não seja em cima dos minutos da pessoa, né? Então, até a DVBox surgiu basicamente disso, que é essa questão de como controlar a produtividade sem ficar em cima do cara, que é o sistema de pontuação por tarefas, né? Tu tinha um meio de produção que ele era muito voltado a trabalho repetitivo e realmente gerar mais insumo. Né, gerar mais produtos, né? Gerar mais produtos. E agora tu tem um modelo que é totalmente diferente, mas eles querem enquadrar essa metodologia dentro desse modelo. Hoje a gente trabalha muito mais intelectualmente, não de fato gerando coisas palpáveis, né? E nem de fato fazendo trabalho manual. Tipo, cada vez mais tu tá criando coisas virtuais, né? Coisas que às vezes não são nada palpável e tu depende muito do esforço intelectual das pessoas. E a gente vê o quê? O trabalho repetitivo sendo automatizado, né? Então, e aí esse modelo fordista já não cabe mais, né? Verdade. Mas eu acredito que tu deve ter tido muito... Deve ter tido muita barreira lá no início, né? Como que foi isso? Tipo assim, como é que... quando tu teve essa ideia de, vamos fazer um escritório digital, tu tava sozinho, tu já tinha sócios, tinha pessoas que trabalhavam pra ti, como é que foi essa experiência? Tipo, a galera, não, tá louco, isso aí não vai dar certo, o que deu? Foi uma transformação, para transformar o escritório no escritório digital, foi uma transformação bem gradual, assim, sabe, Pedro? A gente primeiro criou aqui a filial em Floripa, né? Dividiu a equipe em duas, daí as pessoas tinham que se comunicar todos os dias, né? Então, teve que se desenvolver um sistema em cima, e aí a DVBox já começou a surgir dentro do escritório, e a gente começou a evoluir nesse sentido, até que a gente decidiu cortar o atendimento aos clientes novos, né? Lá no balcão. E aí também teve a questão que facilitou, porque o judiciário aqui no Sul, TRF4, né, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele implementou o EPROC, que é um sistema que permite tu trabalhar 100% digital. E a gente pensou, se os juízes conseguiram fazer isso,
né? E a gente tem esse relacionamento com o juiz. E o nosso cliente estão cada vez mais pedindo contato pelo WhatsApp. Só o fechamento do contrato eles iam no escritório. Sim. Só que depois eles só queriam resposta pelo WhatsApp. Então vamos priorizar o WhatsApp, o e-mail, botar a secretária a atender isso em vez de atender a pessoa diretamente, né? E a gente passou o modelo de proatividade, a gente mandar a informação antes do cliente vir. E quando a gente começou a fazer isso, os clientes pararam de vir, porque eles já tinham informação. Não iam lá fazer aquela pergunta, né? E aí, doutor, como é que tá o meu processo? Que eles vão só para garantir, para ver se tu tá trabalhando em cima, se tu não te esqueceu deles, né? Então, tudo isso a gente foi mudando, foi percebendo aos poucos, gradualmente, até que final de 2016, início de 2017, a gente encerrou o atendimento lá no escritório na minha cidade, fechou, inclusive para as pessoas que estavam lá, né? Se elas fossem lá, eu ia na rua, dava um oi, né? Ah, tudo bem e tal, né? Ah, preciso saber, não, tá tudo certo, só que daí me pergunta por e-mail ou pelo WhatsApp. Sim. E elas ficam, mas por que se eu tô aqui? Pra te não precisar voltar, pra ficar mais confortável. Pô, meu clientela lá do escritório previdenciário, pessoa que tá doente, tá quebrado, tá de cama, idoso, né? Então, queria trazer isso de conforto para elas. E daí foi fechando. Tu queria trazer facilidade para os caras e às vezes tinha resistência. Exatamente. E tu trazer facilidade para eles. Exatamente. Mas a galera comprou a ideia tranquilo, assim. A galera do escritório, cara, foi incrível, assim, ó. Tinha uns que iam lá escondido para trabalhar no escritório presencial, assim, sabe? E aí a gente foi trabalhando, assim, tipo, no final de semana, assim, a galera queria ir fazer alguma coisa lá, até que um dia eu cheguei, não, vamos todo mundo pro remoto, né? E a gente acabou fechando em Tramandaí e vindo para Florianópolis, ficou uns 6 meses ali. E se eu não me engano, no início de 2018 a gente já estava todo mundo remoto, assim. Porque o pessoal ia trabalhar, como a DVBox já foi feito para fazer a coisa acontecer remotamente, o pessoal ia no escritório, colocava o fone e dizia assim, não vem falar comigo que eu vou fazer ponto, né? Que não é as horas, a galera era medida pela produtividade na pontuação. Sim. Ah, pode crer. Fazia os pontos, né? E aí, quando fazia os pontos, podia ir embora. Os pontos do dia, por exemplo. E daí a galera largava mais cedo, morando em Florianópolis. Todo mundo quer chegar cedo pra pegar uma praia ainda, né? Então, assim que aconteceu. E teve pessoas que, tipo assim, nesse processo foram demitidas porque não conseguiram entregar, todo mundo se adaptou, porque uma parada que eu vejo é que nem todo mundo tem a disciplina ou a responsabilidade, às vezes, ou até o comprometimento para trabalhar remoto, né? E aí, quando tu dá essa abertura, o cara acaba se folgando e aí tu vê que ele não é uma peça essencial ali, né? Então, tu teve que lidar com isso, assim, lá no início? Então, cara, como a DVBox ela prioriza o sistema de pontuação por tarefas, a metrificação de quanto que a pessoa está trabalhando e a própria pessoa vê, ela permite um autogerenciamento e ela consegue ver que está abaixo da produtividade dia a dia, sabe? E aí a gente chama atenção. Então a gente incentiva para estar sempre acima daquela produtividade mínima. Não é uma coisa assim, vai ter que trabalhar 12 horas. Não, tem que trabalhar 6. Entendeu? Até a gente coloca ali dentro a ideia de que a pessoa tem que dar uma pausa, né? Porque ficar muito em cima do trabalho intelectual é difícil, né? Então, esse sistema de pontuação por tarefas, que pode ser fora da DVBox, ele é muito massa para esse trabalho remoto, mas um trabalho processualizado. Diferente de gestão de projetos, que o pessoal usa o Trello ou outra ferramenta, fazer um Scrum, fazer um sprint, definir ali o que tem que fazer dentro de um período de tempo. No direito, a gente criou uma linha de produção e é sempre o mesmo, né, a mesma coisa que tem que ser feita em cada processo. Então, acaba que nesse sistema que a gente criou, fica muito bom para esse sistema processualizado. E o INSS, agora em 2019, adotou esse sistema para todos os funcionários do Brasil. Então, ele foi emitido um decreto, e aí o governo federal fez uma pontuação e os funcionários do INSS em casa estão fazendo tudo, eu acho que há uns 5 mil funcionários, estão fazendo tudo em base na pontuação. E eles já tinham uma gratificação de desempenho, né? E essa gratificação de desempenho passou a ser controlada também pela pontuação por tarefas. Muito massa. Então,
quando tu começou a trabalhar remoto, tu começou a ter as dores ali do remoto. E aí a DVBox surgiu mais ou menos dessas tuas dores, dizer, cara, preciso ter algo para gerenciar aqui todo esse fluxo. Foi mais ou menos isso? Tipo, quando e por que te deu esse clicar, cara, preciso criar a DVBox? Saquei. Não, cara, até a história é até meio estranha, porque foi no presencial que rolou o motivo, assim, de criar o sistema, sabe? Tive uma sócia, uma amiga minha que, enfim, tava ganhando um fixo, independente do que ela produzisse, e daí quando eu fui ver, ela acabava botando tudo embaixo do tapete, sabe? Tipo, tinha trabalho, ela, vou deixar pra amanhã, aquilo lá não vou entrar, não vou fazer o trabalho porque eu arranjei uma desculpa, esse aqui o cliente faltou trazer um xerox, não vou entrar hoje. Quando eu vi, chegava no final do mês, não tinha feito nada. Até que um dia eu peguei, depois do horário, fiquei lá, peguei o acesso do computador dela, olhei no histórico, ela tinha ficado das 9 da manhã às 5 da tarde, trocando de tela no Facebook de minuto em minuto. Caralho. Então, tipo, não fez nada. O meme tava comendo solto, né? Não, eu sempre tenho uma ideia seguinte, ó, Pedro. Quando tem um problema assim, o erro é de gestão. Então o erro primeiro é meu, depois é da pessoa, entendeu? Então eu nem fiquei bravo com ela, eu fiquei pensando, nossa, por que eu deixei isso acontecer, sabe? Eu preciso resolver isso. E daí, tipo, claro, daí eu não teve como continuar trabalhando com ela, porque quando eu fui pressionar para ela entregar, ela não quis também, ou mudar o salário dela, não quis. Então a gente acabou rompendo ali. E acabei admitindo uma outra pessoa que foi minha sócia também, e super amiga minha até hoje, que foi já no sistema de pontuação por tarefas, né? Na verdade, primeiro era um valor por trabalho feito. E aí depois a gente criou o sistema de pontuação. Mas não tinha software, nada? Não, tudo na planilha de Excel. Tudo na planilha de Excel daí. Exatamente. E vocês conseguiam fazer esse monitoramento legal, assim, galera? Sim, dava? eu comecei com ela, depois eu fui ampliando para mais pessoas, né? Uhum. E aí depois que eu vi que, nossa, chegava no final do mês, tinha 6, 7 planilhas para mim contar e conferir, né? Daí eu, vou ter que dar um jeito nisso, né? Isso aqui tem valor. Eu pensei, não, isso aqui tem valor e a gente tem que vender isso. Era o teu outros, MVP né? surgindo e tu nem sabia. Exatamente. Ó, viu? Ó, que tipo, a galera às vezes se pilha em, vou fazer uma ideia e pá, e vou, sei lá, criar um software aqui usando tal tecnologia e, cara, às vezes uma planilha de Excel já é a barreira a entrada inicial, a porta de entrada pra tu fazer o teu software, né, cara? Pra tu tirar, daqui eu acho que eu consigo tirar alguma coisa, né? E foi bem a história do Edu, muito massa. Mas assim, tu não tinha conhecimento, tipo, de de metodologias ágeis, nada disso. Aí tu tinha um modelo na tua cabeça que tu implementou, tipo, sozinho, assim, tirou da tua cabeça isso aí. Então, eu fui funcionário do McDonald's, fui Mac Escravo Feliz, quando eu tinha 15 anos, Mac Escravo Feliz. E aí fiquei um ano lá e eu entrei na vibe do negócio, assim, fui promovido 3 meses e meio para treinador de equipe. Galera que entrava era comigo, né? Ensinava todo mundo. E para ensinar eu lia todos os manuais deles. Tipo, tem os manuais, assim, gigantesco, padronizando tudo. Temperatura da batata, temperatura interna da carne, quantos segundos fica um pão na tostadeira. Tem o filme agora do Mac, né? Mas isso aqui foi em 1998. Então dali eu tinha já formatado a minha cabeça para estruturar processos, estruturar as coisas, sabe? Sim. E aí depois que montei o meu escritório, tive algumas outras tentativas de empreendedorismo que não deram muito certo, né, antes. Normal. A gente acaba tentando dar o passo maior que a perna, né? Acaba caindo no chão, né? E aí, mas tudo é aprendizado, né, cara? Eu tentei botar pousada, fui dono de festa, cara, tentei fazer 1000 coisas, assim, até que depois que eu me formei, quando eu peguei a OAB, já tinha essas ideias todas e onde que eu não podia errar, né? Já tava formando ali, a pessoa que tu era, né? Tudo isso, né? Isso. Tipo, foi lá aprender um pouco sobre produtividade no lugar, um pouco sobre venda no outro, um pouco sobre relacionamento no outro. Mas aí, tipo, tu tinha tu aprendeu esse lance de, quero ser mais produtivo no McDonald's. Uhum.
Lá que tu olhou os manuais e tal, e aí tu trouxe isso pra advocacia, tu trouxe isso pro teu... Tu falou, cara, os manuais que tinha lá no McDonald's eu preciso ter aqui dentro do escritório. Foi mais ou menos assim, né? Exatamente. Então, tipo, lá tinha assim, ó, pra fazer 12 Big Macs em 45 segundos, tinha que fazer dentro de um tempo cronometrado, entendeu? Então, tu tem que dar fluxo, não é os 12 Big Macs. Daqui a 10 minutos vai sair mais 12. Sim. Daqui a 20 mais 12. Então, tu tem que ter um processo onde tu consiga sustentar aquela produção, né? Então, assim, lembrando dessa fase, eu percebi que eu tinha que ter, por exemplo, dentro do meu escritório, para ele crescer, não era conseguir 100 clientes, 200 clientes, 800 clientes no mês. Não, eu tinha que conseguir constantemente 30, 40, 50 clientes e manter aquele fluxo ali permanente. Sempre saudável. Né? Isso, exatamente. E aí foi quando eu fui estudar marketing e vendas, né? Entender que tem que ter uma receita previsível, que é aquele livro do Aaron Ross, que ensina muita coisa sobre isso, né? Até para te conseguir escalar de forma sustentável, né? É isso aí. Então foi pegando do Mac para uma ideia de startup. Aí vocês criaram esse modelo e aí tu decidiu, não, vamos fazer um software. Vamos fazer um software para botar essas planilhas. Tipo, já tinha o teu modelo ali mais ou menos na cabeça, que, pô, é muito massa, porque todo esse lance de pontuação, esse bagulho assim, já existe no Agile, já tem bem forte nas metodologias ágeis, né? E é legal que tu meio que, tipo, se ligou e fez isso. Mas aí vocês pegaram essas planilhas de vocês e falou, não, beleza, a gente tem que fazer um software. E aí tu foi atrás, tipo, tu já... Ah, não, temos que fazer uma startup disso aqui. Não, na verdade, assim, o que aconteceu? Primeiro que eu conheci o Murilo, que é meu sócio na DVBox hoje, que é o programador full stack, né? E ele fez o site pra mim lá em Tramandaí. Então, tipo, já era um cara que fazia um site em Tramandaí em 2009. Então a gente começou, vamos ir mais longe. Daí ele falou, não, fiz um sistema financeiro para uma faculdade lá de perto. E aí a gente foi indo, conversando, se conhecendo mais. Daí eu acabei lendo mais também, né? Li vários livros além do Startup Enxuto. E aí começamos a aplicar no escritório. E aí o escritório foi começando a crescer no marketing. Depois do marketing a gente começou a estruturar ali. Até que eu cheguei e falei para ele, vamos montar um software então em cima disso. E a gente faltava um pouquinho de autoconfiança também, sabe? Morar no interior, Que ano que era isso? Isso 2012 para 2013 ali. Morar no interior, sabe? Tipo, por que vai ser nós, né? E aí a gente, na verdade, a gente deu um pouco de azar que essa área da advocacia, ela tem muita concorrência, né? Tem os players com uma grana muito forte, entendeu? E o advogado, por ser mais tradicional, ele também é resistente à mudança. Então, ele até tu engrenar ali depois de lançar, a galera confiar em ti vai um tempo, né? Então acabou que a gente foi evoluindo e aí chegou o momento, não, vamos fazer, que foi aqui no RD Summit, né? No negócio do RD Summit de 2013. E a gente conheceu um cara que é dono de uma agência que ganhou no ano 5 prêmios no RD Summit. E aí eu falei da ideia pra ele falou, não, sensacional, vamos fazer, tô contigo. E a gente fez a parceria em 3, e aí a gente começou foi aí que a gente conseguiu liberar o Murilo como desenvolvedor para ele ficar full time desenvolvendo, né? Desenvolvendo projetos. Isso aí já era 2015, 2014, acho que final de 2014, né? RD Summit de 2014. Daí a gente... E esse outro cara, ele tinha já uma bagagem de tipo startup ou ele era mais de direito? Não, tinha uma bagagem de marketing? Não, total de marketing, publicidade, de marketing digital, essa pegada, assim, não sabia nada da área de direito. E como eles tinham uma baita autoridade no marketing, imagina, são 8 prêmios, eles ganharam 5 no mesmo ano, entendeu? Então, a gente ganhou muita confiança no projeto, tipo, eu e o Murilo. Aí daí acabou que esse cara, né, ele pegou e teve um problema financeiro na agência dele e ele acabou abandonando o barco 5 meses depois que a gente lançou o software no mercado. E tem aquilo, né, cara, tipo... quando tu lança, tu entra no Vale da Morte, que os caras de investimento falam, né? Tu
tu tá no MVP, tu tá com um custo muito reduzido, tu tá bancando só o produto. Quando tu lança pro mercado, teu custo, ele faz 5, 10 vezes mais. E daí, todo mês é aquele 5, 10 vezes maior do que tu tava gastando. E aí, quando tava nessa pegada aí que a gente tava tracionando, o brother chegou e falou, tô saindo fora, boa sorte. E daí eu acabei assumindo, além do marketing, vendas, né, estruturar a turma de vendas e CS. Então ficou, tipo, muito trampo pra mim e o Murilo ficou com só o Dev. com a parte de programação. Pra fazer um produto foda, assim. E daí, nessa época, a gente também, eu acho que pela falta de confiança que a gente tinha, botou o preço muito embaixo, entendeu? Ah, pode crer. E aí tem aquela pegada, assim, muito nessa ideia de startup. Eu acho que a galera não deve seguir isso, porque foi uma coisa que a gente viu, que a ideia é assim, lança como tu tá, né? Bota no mercado do jeito que tá, porque quanto antes tu largar no mercado, melhor. Isso, pra mim, é uma grande mentira. Tu tem que ter um software que seja bom, que seja do nível do que tá no mercado, porque tu vai estar mais calcado e aí tu precifica bem. Porque o que vai contar, na real, é a tua margem de lucro. Entendeu? E se tu botar o teu preço lá embaixo pra subir de novo depois, é difícil. Eu já troquei várias ideias sobre isso. E eu, por ser um cara muito chato, assim, muito perfeccionista, né? Eu nunca gostei de jogar qualquer coisa no mercado como o pessoal fala, né? Modelo startup, MVP, chega e joga no mercado o quanto antes para validar. Mas eu acho que esse o quanto antes, né? E esse MVP, cara, tem um abismo, sabe? Entre joga qualquer coisa e joga algo que precisa ser jogado, sabe? Principalmente hoje. Hoje, 2021, cara, a régua tá muito alta. Não tem como tu chegar e jogar qualquer coisa no mercado. Às vezes, mais vale tu pegar a feature que é core, né? Eu quero lançar um produto, eu tenho 5 features nele. Cara, qual que é core? O que é core do teu produto? Não, 2 são core, 3 são, sabe, gestão de linguiça que eu quero fazer. Cara, então trabalha legal essas tuas 2, sabe? Testa, valida, sabe? Faz um design legal, investe no marketing para fazer um lançamento legal disso aí. E como tu falou, já sai com um preço bacana, um software que a galera vai olhar e vai dizer, pô, legal, do que tu pegar e lançar qualquer coisa. Porque eu, por exemplo, eu sou um cara que pra comprar um app de novo, cara, ele tem que estar muito melhor. E às vezes tu pega um app na mão e a primeira experiência tua é horrível com ele. Porra, ele trava, o design é ruim, não tem não sei o que, tu não acha... Cara, pra tu pegar esse software de novo, tu tem que ter um custo muito alto pra, tipo, fazer marketing pro cara, engajar esse cara de novo e ver, agora a gente tem tal feature, não sei o que, e mudou e melhorou. Então, eu tenho essa ideia igual a tua, assim, que, cara, tu tem que ter um mínimo, sabe? E é massa, porque eu vejo que os conceitos que tu abraçou desde o início são conceitos mais pé no chão, né? Não sei se tu sempre foi um cara mais pé no chão, ou tipo, foi um cara mais da realidade, assim, porque tu fez o projeto todo bootstrap, sem pegar dinheiro de investidor, numa pegada de, pô, tem que fazer algo talvez um pouco melhor. Tipo, como que foi isso, assim? Tu sempre foi um cara assim, ou tu começou a estudar e ver, não, acho que isso aqui tá meio errado. Porque tu pegou uma cultura de startup que era totalmente ao contrário à tua visão, né? Então, como que foi sair bootstrap, sair com o próprio bolso, não correr para investidor, sabe? Fazer as coisas com a própria perna. Como que foi essa experiência? Cara, Pedro, então, assim... Primeiro que teve uma coisa também que foi importante aí nessa visão. Primeiro, como eu já falei, ter me quebrado várias vezes. Perguntou se eu era sempre pé no chão, não. Sempre fui impulsivo pra caramba. Quando eu tirei a OAB, uns meses antes ainda eu aluguei uma sala de 140 metros quadrados pra botar o meu primeiro escritório. E, tipo, aluguel gigantesco lá em cima, sem necessidade nenhuma, né? Sem cliente nenhum, acabei tomando um tufo de novo. Então, de tanto tufo que eu tomei, de ser impulsivo, eu botei os pés no chão na amarra, sabe? E teve uma cadeira da faculdade que eu fiz optativa de comércio exterior, que eu encontrei a mulher responsável
A palestra foi para nós, só os alunos ali, uns 20, para a internacionalização das Havaianas. E ela chegou com a ideia de internacionalizar quando era, tipo, aquele chinelinho branco e azul ali, azul de Fusca, né? Chinelo de pedreiro. Exato. E aí ela disse, não, eu quero internacionalizar isso aqui e eu vou dar meu jeito. Daí eles, não, tu não vai, né? Não tem como. Daí ela, não, eu vou e vou agregar valor e vou chegar até em Paris vendendo isso aqui. Daí os caras, a gente não vai botar dinheiro nisso aí. Ela, não, então cada trimestre eu vou sempre fechar o trimestre no positivo, nunca vai dar prejuízo. E daí quando ela falou aquilo ali, eu tipo, imagina, né, fazer uma empresa que sempre cuide isso. E daí aquilo ali deu certo pra ela, né, até mostrou lá que foi até a época que ela deu a Havaiana no Oscar lá, com dourada e tal, massa. Né. Galeria Lafayette e tal. Eu, bom, tem como fazer, né? Então, sempre pensei na DVBox, sempre não indo muito assumindo dívida, né? E a gente acabou dando uns tiros a mais também, mas nunca perdeu essa ideia de estar sempre com as contas equilibradas. Isso foi bem positivo. Eu acho importante ainda dar lucro, essa ideia de tu botar muito dinheiro ali numa empresa que talvez vai quebrar ali adiante, não faz muito sentido se tu não tiver investidor anjo mais de venture capital. Sim. Né? Então, acho que o nosso caminho ali, que eu e o Murilo e agora os nossos novos sócios, o Arthur e o Alan, eles têm aí de que a DVBox vai ser uma empresa para décadas dentro dela, entendeu? E ela, como é um gerenciador, ela vai criar a base de clientes na advocacia que pode proporcionar a gente criar outras empresas, entende? E daí a gente desenvolver outras tecnologias para os advogados, para o direito, e aí vai ficar muito mais fácil da gente vender, da gente Sim. tracionar, porque a gente vai ter a confiança no mercado, vai ter a simpatia de uma base forte, né? Vai estar entregando com qualidade, né? Um bagulho que eu vejo é que a realidade dentro do mundo da tecnologia é meio diferente. Né? Uhum. Como tu tem algumas startups unicórnio que elas deslancham muito rápido ou elas têm um nível de investimento muito alto, a galera tira um pouco do pé da realidade, né? Então começa a desenvolver um produto e acha que em 1 ano, 2 anos tem que estar com 10 milhões de investimento no bolso, tem que estar voando com 100 pessoas, sabe? Crescimento exponencial, escalabilidade. E até tava vendo o Érico Rocha falando outro dia desse, né? Que pra tu escalar, primeiro tu tem que não escalar. Uhum. Primeiro tu tem que vender para 10 pessoas, para um dia tu vender para 1.000, para 1 milhão. E o que acontece é o contrário, né? A galera já quer vender para 1 milhão ou já virar um unicórnio. E aí nessa empreitada, eu acho que erra muito, principalmente com esse lance de investidor e tal, que eu acho que muitas vezes é nada saudável, né? Porque o cara entra, vai comendo, quando tu vê, te sobra bem pouco. Eu vi ainda no Twitter, essa semana que passou, um cara que, só com uma ideia, ele conseguiu levantar 10 milhões. Só com um pitch de 10 slides. Ele levantou 10 milhões de investimento nos Estados Unidos. Já era um cara que tinha participado da criação do Twitch e tal, já tinha uma estrada, né? Ele levantou 10 milhões e, ele só tinha um papel. E ele já contratou, 20 pessoas e mal tinha um produto pronto, já deram uma puta tração com dinheiro no produto, sem validar, sem saber se... como eles iam errar, o que eles precisavam melhorar, quem eles precisavam contratar, qual era a cultura da empresa. Então, o que acontece? Nesse período, 10 milhões de investimento, os investidores ficam na tua cola. E aí tu não tem cultura, tu não tem produto, tu não tem validação, o que acontece? Os caras estão, e aí, qual é o resultado? E aí tu tem que forçar algumas etapas que, são natural, tu não vai conseguir forçando a barra. Aí o que aconteceu é que, a empresa não deu certo, quebrou, né? Mas quais que foram as dificuldades, assim, principalmente para quem quer sair bootstrap, assim, o que foi mais difícil para ti, sair do próprio bolso, tu como um cara de outra área,
né? Sem às vezes um cara de startup do lado e tal. Quais foram as principais dificuldades, assim, no começo para fazer esse bootstrap acontecer? Tu não chegou a cogitar a possibilidade de pegar investimento, nada? Então, teria a possibilidade de pegar investimento e investir ali dentro da DVBox, mas como o Venture Capital ele quer um mercado que não tenha concorrência, e a gente escolheu um mercado de muita concorrência, não se abriu essa possibilidade na época para nós. Então a gente já chegou no nível que a gente amadureceu o suficiente e a gente alcançou o ponto de equilíbrio. E cara, primeira coisa que não me disseram é isso: foca no ponto de equilíbrio, tá ligado? Tipo, consegue alcançar o ponto de equilíbrio, montar toda a operação, e quando tu chegar no ponto de equilíbrio, se tu não estiver muito detonado, muito estressado, muito cansado, né, de tanto trabalhar, dali pra cima é só lucro. Então a grande barreira, a grande dificuldade é passar desse momento ali, que é 3 anos, né? Ou dizem 10 quarters, né? 30 meses. Em 30 meses tu vai saber se tua empresa vai falir ou não. Uhum. Se tu chegar depois de 30 meses e ver que não, eu tô tomando prejuízo, mas eu tô vendo uma luz no fim do túnel, então o troço já deu certo, entendeu? E a gente percebeu que a gente já deu certo sem pegar dinheiro de investidor. Então a gente pode assumir algumas dívidas, né? Agora a gente está até com uma empresa que está financiando o nosso marketing pago. A gente priorizou nos 3 primeiros anos só o orgânico, fez um orgânico muito forte, né? Usou a fórmula de lançamento no início também, lançou curso, produziu muito conteúdo, e isso atraiu para nós uma autoridade no mercado. Foi muito bom, né? Então a gente tem primeiro um canal só, como diz lá no Startup Enxuta, né? A gente tem um canal de aquisição, um motor de crescimento, e agora que a gente chegou no limite dele, que ainda é o nosso maior de crescimento, é o orgânico, a gente foi para outro que é o pago. Uhum. E agora também já está abrindo um outro funil, que é o outbound, que é a abordagem mais direta, né? Então tudo isso a gente vai evoluindo, mas cada linha de aquisição é um volume grande de custo que tu inclui na tua operação, né? Então, para te fazer os 3 dar certo ao mesmo tempo, né? Às vezes com algumas pessoas fazendo as 3 coisas ao mesmo tempo, é perigoso, vamos dizer assim, né? Sim. Então, basicamente, eu acho que o que eu errei, que eu aconselho aí a galera a cuidar, é primeiro essa parte do MVP, fazer um negócio, como tu falou, fazer um produto de qualidade, né, que a galera vá tá disposta a pagar, e de repente melhor do que tem no mercado, porque é muito mais fácil programar sem estar em operação. Tô errado ou não? Com certeza. Com certeza, Nossa. né? Então, se tu tem mil clientes pagando com operação de empresa no teu software ali ativo, tu tá muito mais restrito à mudança, né? Então, de repente, começar, às vezes a galera assume o MVP e assume uma mensalidade contigo, né? Nem que seja menor, bem pequena, mas tá ali te dando feedback, né? Sim. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. E aí, quando tu lançar, não tem medo de, se tu tiver um produto bom, de botar um preço até acima do mercado um pouco, né? Uhum. Existe Isso é uma coisa de precificação também que eu acho que eu aprendi na nossa experiência, que tu tem ali o corredor de preço de mercado, né? No Oceano Azul, ele fala bastante disso. E aí tu acredita que às vezes um preço baixo vai fazer tu vender mais, e às vezes não. Às vezes o preço baixo faz as pessoas pensarem que não é bom o suficiente o teu produto. Que tu é um peixe pequeno, né? Ou que é lixo. Pô, tô comprando esse troço aqui que não tem valor, por isso que eles estão vendendo baratinho, e não vai me resolver, vai me causar problema. Ainda mais, por exemplo, um escritório de advocacia lá, com 1.000, 2.000, 5.000 processos, né, 5.000 clientes lá. Então, na verdade, às vezes tu cobrar mais, e aconteceu isso com nós. Esse ano a gente pegou uma versão e a gente incluiu umas 2 ou 3 features importantes, e a gente, vamos aumentar 10%, 20%, vamos aumentar 100%. A gente aumentou 100% o preço, aumentou as vendas, tu acredita? Os caras continuaram pagando de boa, sem reclamar, e o preço estava 100% mais alto. Exatamente. Tá vendendo mais, na verdade. E se tu cresceu 100% do teu preço, imagina a margem, que geralmente é 15% do que a gente estava ganhando antes. Imagina a margem quanto cresceu, né? E quanto tempo vocês ficaram nesse preço mais baixo, assim?
como empresa? Foi 3 anos. 3 anos. 3 anos. De 2017, né, que foi quando vocês lançaram, até 2020. De 2017 até novembro de 2018, a gente só tinha 2 contas. Uma custava R$49 e a outra R$99. Uhum. E aí depois a gente aumentou a de 99 e colocou uma de 386. E a de 386 saiu vendendo normal, assim, sabe? E aí agora a gente fez um produto muito foda que é a Elite, né? Que tem um BI muito top para advocacia. Foi bem difícil de fazer e não tem outro no mercado e a gente botou a 1100, né? Essa versão. E aí tá uma margem bem massa, por quê? Porque a gente não tem concorrência. Claro. Né? Então, escolher um mercado que não se tem concorrência... Eu até tava batendo um papo com um brother que também tem uma empresa, uma Lautec, só que é uma Lautec que ele foi muito criativo, né? E a criatividade, ela tem muito valor, né, cara? Eles começaram na mesma época que nós e eles têm uma receita 3 vezes maior. Por quê? Porque eles não têm concorrente. Claro. Eles são bons pra caramba também, né? Eu sou usuário do software deles, mas como eles não têm concorrente, eles conseguiram crescer muito mais rápido. E jogaram já um preço um pouco mais alto daí. Exatamente. E alcançaram... não, até que não, mas é que a barreira de decisão deles é um pouco menor. Ah, e sim. eles conseguem vender em maior volume, né? Então eles criaram esse software, ganharam confiança no mercado. E aí agora eles estão ampliando os serviços, né? É um software de cálculo jurídico. O nome da startup é Cálculo Jurídico. Ah, que massa. E eles evoluíram muito rápido. Só que daí eles perceberam também o seguinte, que... tipo assim, o investidor está muito mais de olho neles, porque não tem essa concorrência, não tem essa dificuldade de crescer, do que numa empresa que nem a nossa, que está no mercado, que tem uns tubarão muito grande, né? Sim. E em quantos que vocês estão hoje lá? São quantas pessoas? Hoje na DVBox a gente já está chegando, acho que com essas contratações que a gente vai fazer semana que vem, 21 pessoas trabalhando full time. E agora como a gente já passou do ponto de equilíbrio, a gente está conseguindo fazer um investimento mais pesado em marketing e vendas, então a gente vai começar a crescer mais forte. E tu mantém o escritório hoje ainda ou o foco tá maior na DVBox? Cara, então, Pedro, o escritório está funcionando. E a gente optou por parar de crescer no escritório. Então, em 2020 foi muito foco em qualidade, sabe? Em não perder mais nada de processo que não pudesse perder, a gente se armar de todas as cautelas que tem, né? Então, a gente evoluiu muito na qualidade do escritório. Sim. Mas mantendo o mesmo volume de marketing e vendas. O que acontece? Com isso, tu deixa de ser uma empresa de crescimento, que eu considerava o escritório antes, para ser uma empresa de dividendos. Então acaba que no escritório tá rendendo muito mais receita para mim e para os meus sócios, entendeu? Porque não precisa fazer aquele investimento pesado no crescimento. Claro. Tu só mantém ali, ele e a operação dele cada vez mais qualificada. Exato, mas a intenção é que talvez no ano que vem a gente voltar a investir em crescimento, né? Porque a gente acha que tá numa fase, na verdade, pegando assim um gancho até, quando a gente começou lá, eu achava que logo depois de mim havia um monte de escritórios, né, de advocacia digitais. A gente chama, uma das teses que a gente apresenta para o mercado é o escritório digital mesmo. E a gente viu que não aconteceu. Então, agora com a pandemia que se consolidou, a gente está vivendo a fase de consolidação dessa advocacia digital. Mas só que são escritórios muito pequenos ainda, em comparação aos outros grandes que tem tradicionais, né? Então, tem escritórios no Brasil hoje que lidam com 280 mil processos, né? Enquanto os escritórios digitais aí estão na faixa de 3, de 4, de 5 mil processos. Então, essa segunda fase que eu acho que vai acontecer depois da pandemia, que vai ser a fase de escalar os escritórios digitais. Então, alguns escritórios vão estar preparados para ganhar escala, vão ficar muito grandes. Meu último livro é o escritório como uma empresa escalável, né? O nome do livro é Otimizado, o escritório como uma empresa escalável. E aí depois, lá por 2030, 2028, não sei, minha bola de cristal não é tão exata, né? Mas eu vejo que a gente vai viver a fase de hegemonização dos escritórios. Qual mês é isso aí, mano? Mas essa fase de hegemonização de que o escritório digital vai ser o modelo
maior, entendeu? Sim. Que vai chegar nesse nível de ter seus 250 mil processos. Assim como eu acredito que carro elétrico talvez vai tomar conta, né? A gente vai ter uma série de revoluções aí, né? A gente trouxe, a pandemia, na real, né? Trouxe aquilo que a gente conversou lá na live, né? Adiantou 5, 10 anos do que a gente tinha para viver lá na frente, né? E acabou a galera agora assumindo toda essa bronca digital. Tu acha que fica ou tu acha que depois da pandemia... Porque às vezes eu fico pensando assim, meu, tipo... Cara, agora tá uma galera consumindo digital e isso e aquilo, mas com o Facebook aconteceu isso, né? Era muita gente usando o Facebook. E do nada parece que, principalmente quando os tiozão entraram, a galera deu uma enjoada, ficou chato, sabe? Sim. A galera, não, isso aqui... E do nada, mano, o Facebook morreu. Sim. Claro, teve a questão de que o Instagram foi tomando conta e tal, mas eu fico pensando, às vezes o Instagram tá meio chato já. Tá toda hora a mesma coisa e tal. E eu fico pensando, mano, será que a gente vai ter mais uma revolução depois? Porque, tipo, as revoluções, elas estão vindo cada vez mais em espaço de tempo curto, né? Então tu tem, tipo, bolha da internet, beleza, próxima revolução, 10 anos. Aí tem outra coisa, próxima revolução, 5 anos. Aí tem outra, 2. Sei lá, daqui a pouco, de mês em mês, a gente vai passar um período diferente, tá ligado? Ou não, tu acha que, tipo, agora vai estabilizar? Tipo, digital tomou conta, daqui pra frente é só exponencial. Eu acho que o 5G vai ser uma virada de chave muito grande, né? Então, acho que vai sair o leilão aí, não sei se já saiu, mas eu acho que quando entrar o 5G, a coisa vai mudar muito, assim. Então, tipo, essas novas tecnologias que parecem futurísticas, né? Como o cloud, há 20 anos atrás era futurística, né? Agora já vai ser mais normalizado. Então, eu acredito que daqui a uns 5 anos a gente já vai ter todas essas promessas de novas tecnologias, IoT, realidade virtual, blockchain, com mais acesso, né? Então eu acredito que a gente vai viver uma intensidade muito maior de mudança. E tem um outro detalhe, né, cara? Essa geração que vem agora, depois da nossa, depois da X, né? É a Z, essa galera vai vir rasgando, né, cara? Vai vir... Pô, eu fiz uma seleção esses tempos, né? Já faz algum tempo. A menina tinha 18 anos para trabalhar no meu escritório. E ela disse... olha só, eu nunca usei computador. Como assim nunca usou computador? Como assim? Só celular? Só celular, Caralho, irmão, meu Deus. Nunca trabalhei num computador, num teclado, não sei. Então, tipo, é uma outra pegada, Sim. Né? Que botão, Sim. Entendeu? Tu falou o lance lá do teu filho na live, né? Meu filho, cara, eu comprei um PS4 pra jogar com ele, ficou o controle do PS4 do lado e ele no touchscreen, entendeu? Então já veio acostumado com o celular e botão físico pra ele já é uma coisa estranha, né? Ultrapassado, caralho. Museu, entendeu? Qual é a diferença de um controle de Atari com alavanca e de controle de PS4, sabe? Então é uma coisa assim que a nossa geração, a gente foi uma ponte para um novo mundo, entendeu? Sim. É um novo mundo que tá vindo, digital, né? Então a gente vai com 5G, eu acho que caminhar para uma plenitude digital como é na Estônia hoje, né? Então a realidade da Estônia hoje, todo cidadão tem todos os documentos digitais, desde a certidão de nascimento até o de óbito. E o governo e todo mundo tem acesso aos dados ali, claro que dentro das proteções, né? Mas, por exemplo, a gente pode abrir uma empresa, uma startup na Europa, pegando a cidadania da Estônia em 60 dias, né? E vender para toda a Europa. Então, tu já vira cidadão de lá sem nunca ter ido lá, entendeu? Enquanto que no Brasil, tu morando aqui, indo e pedindo o passaporte, pedindo as coisas, às vezes demora um ano para te abrir uma empresa, sabe? É tudo muito burocrático quando a gente não envolve o digital, né? Quando envolve o digital, a gente fala de coisas que acontecem muito mais rápido. Eu vejo, cara, uma barreira muito grande em relação ao governo nesse caso, sabe? Eu acho que o governo é o principal freio aí nesse meio todo, porque tu tem a iniciativa privada crescendo pra caramba, tu tem a iniciativa privada cada vez mais acelerando, mas o governo fazendo isso aí barrar, né? E como que isso tá hoje no direito? Tipo,
a que ponto que o direito evoluiu em termos digital, o que hoje já é abraçado, o que hoje o governo... Porque acredito que tem muita coisa que o governo hoje deve estar freando pra caramba também, né? Porque cada vez mais o lance das provas probatórias, cada vez mais tu tem o print screen como, vou tirar o print para comprovar algo, né? Tu tem imagem, é tudo de câmera, de celular, né? Às vezes, o cara tava filmando na rua, pelo celular, não, o cara vai vir como prova, tipo, como que tá esse mundo, sabe? O governo tá travando ainda, o bagulho evoluiu. Cara, o governo, assim, ó, Pedro, tu falou lá na live que os programadores brasileiros são dos melhores do mundo, né? E isso impactou bastante o nosso público lá. Então, acho que eu vou impactar vocês também. O nosso governo, por incrível que pareça, é um dos governos mais avançados do mundo também na transformação digital. E eu falo isso porque eu tenho parceiro no escritório que advoga nos Estados Unidos, em Portugal, no Japão, em vários países, aqui na América Latina então nem se fala. E aí a gente vê que, por exemplo, em nível de INSS, Receita Federal, o Brasil tá uma década na frente. A gente tá muito avançado na parte do governo para desmanchar essa parte burocrática, entendeu? Parte de junta comercial também está evoluindo nesse sentido. Eu acredito que nos próximos 2 anos ainda vai dar uma acelerada bastante forte nisso, né? E aí existem agora várias... como é que eles chamam? Acho que é GovTechs. São empresas que estão vindo para ajudar o governo a se desburocratizar, para fazer a transformação digital. O próprio Paulo Guedes, né, apesar de ter várias diferenças com ele, é um cara que está implementando aí, dando gás nessa parte de tecnologia, né? Então acho que dessa parte aí está bem positiva. Mas também tem que falar do judiciário, porque, né, eu sou advogado. O Brasil também está evoluindo muito rápido na questão do processo eletrônico. Hoje o Brasil ele é o segundo país com maior volume de processos do mundo. É o segundo país também, por enquanto, em número de advogados. A gente só perde para os Estados Unidos. Então... Precisa, né? Tanta gente dando calote e fazendo merda que é processo para tudo que é lado. É verdade. Não, o Brasil é uma situação, né? Então, tipo... como o nosso processo é demorado também, ele vai acumulando, sabe? Então, acaba que esse atraso vai gerando um estoque de processos muito grande em nível federal. Então, a gente está com hoje 110, 120 milhões de processos. Né? O governo faz parte de 30% desses processos. Os bancos, grandes empresas, telefônicas, já com o governo chegam a 50 e poucos % de processo. Né? Então, basicamente... isso que tu falou tem muita verdade. Quando a gente conseguir fazer o governo ter uma velocidade mais rápida com tecnologia, a própria sociedade vai se desburocratizar e vai andar mais rápido. Né? Sim. E tu falou que o nosso governo ele é um dos mais rápidos, né? É um dos mais evoluídos, assim, em termos digital, né? Tem, tipo, coisas mais pontuais que tu vê que... estão sendo criadas, implementadas, principalmente nessa parte do direito, em termos digital, que tu diz, pô, legal, isso aqui é uma revolução. Tu lembra de alguma coisa, assim? Eu preciso ser justo, né, cara? Eu fui funcionário público do INSS, né? Eu tive 4 anos de trabalho na Previdência, passei em concurso e tal, e eu vi que o INSS estava começando uma aceleração na transformação digital. E aí, depois que eu saí criando o meu INSS, a gente tem acesso com o CPF em qualquer dado da nossa Previdência. Então, tipo, esses dias eu fiz um caso com um brasileiro que está no Japão e que ia se aposentar aqui e lá. O negócio travou lá, porque eles mandam tudo por fax ainda. Cara, eu fiquei impressionado. É correio, eles mandam pelo correio os documentos. Sério do Japão mesmo? Pra cá, velho. Porque eles não aceitam, tem que ter um carimbo. Todo japonês tem um carimbo, que carimba e assina, sabe? Então, tipo, a gente tá assim, a gente às vezes fica se colocando abaixo, esse negócio de não reconhecer o quanto a gente tá na frente, mas a gente, na parte de tecnologia e de direito, a gente tem um potencial para ser liderança mundial.
entendeu? E aquilo que eu te falei na live, eu acho que é a grande oportunidade dos programadores e dos advogados, focar na parte probatória. Eu acho que hoje, por exemplo, eu tenho minhas dúvidas, mas eu chutaria que uns 20% dos presos no Brasil, eles estão cumprindo pena pelo que não deviam, cumprindo pena por alguém, né? Então existe, e talvez alguém vá me contradizer, vai gerar uma polêmica, existe dentro das facções a possibilidade de os caras falar, não, tu vai lá assumir esse homicídio e eu vou pagar aqui uma cesta básica para tua família, um dinheiro e tal, e tu vai lá cumprir a pena para mim. Isso acontece no Brasil, entendeu? Não sei se 20%, mais ou menos, mas acontece. Então, a gente precisa reforçar o sistema probatório, né, para não deixar isso acontecer. No previdenciário, que é a minha área, por exemplo, o cara fica doente, fica incapaz, ele vai para o médico com 3 exames lá feitos no papel, assinado pelo médico, e o médico do INSS tem que dar metade negado, né, porque a outra metade é o dinheiro que tem para pagar. E aí, qual é que ele vai conceder, né? Qual é que o médico do INSS vai reconhecer o benefício? Aquele que ele achar que der na hora, na moedinha para cima, parou ímpar, entendeu? Então, eu acredito que muito de inteligência artificial, né? De Watson, que nem a IBM está fazendo, que vai trabalhar diagnóstico e tal, isso vai conseguir dar uma precisão muito maior para o direito. E a gente precisa muito disso, né? Esses mercados que tu tá falando, né? Todas essas oportunidades, a gente tem um avanço bem grande na área de tecnologia, né? Então, como a gente conversou lá na live, né? A gente tem a tecnologia evoluindo numa velocidade exponencial, cada vez mais coisas acontecendo, né? E às vezes o governo, a sociedade adotando isso numa velocidade muito menor. Né? Então a gente estava conversando lá sobre prova, que agora está se criando todo um sistema para concretizar de fato as provas do WhatsApp. Talvez usando blockchain, alguma coisa assim, né? Que como é que é o nome? A Gisele estava falando. Como que tu vê essas mãos dadas, né? Porque senão vai acontecer aquilo que eu comentei. Pô, quando os caras estiverem descobrindo a solução pro WhatsApp, aí a gente já vai estar avançado a ponto de, sei lá, de a internet estar no ar-condicionado. E aí o cara invadiu o teu ar-condicionado e pegou a tua rede e não sei o que, e conseguiu um crime. Então, como que tu acha que é a solução para que realmente, tipo assim, a tecnologia e o governo, ou a sociedade como um todo, né, possa, tipo, dar mais as mãos para dizer, cara, vamos tentar correr junto, assim. Tu acha que o lance é desburocratizar? Tu acha que o lance é, tipo, investir mais em educação, em tecnologia? Talvez que a gente tivesse mais programadores, que a gente tivesse mais... O que tu acha disso tudo, assim? Eu acho que essa fuga de programadores para o exterior, ela vai tirar a nossa competitividade, né? A gente vai perder oportunidades. Então, eu penso muito, assim, que para o programador, assim como o advogado foi no passado, não é mais, né? Quem é do marketing digital hoje também está bem valorizado, né? São profissões que estão bastante valorizadas. Só que isso, às vezes, é passageiro, entendeu? Então, porque o mercado tem a demanda, tu vai ser uma classe que vai estar valorizada, né? E a gente vê o advogado hoje pobre como a gente nunca viu na história do Brasil, né? Assim como tem os muito ricos, né, também. Sim. Existe uma divisão de classe muito grande. Uma casta. Tu acaba vendo que criar uma empresa, criar uma forma de fazer o teu trabalho gerar valor, elas têm, às vezes, mais valor do que ter dinheiro, entendeu? Então, eu vejo que a gente, no Brasil, não só os programadores, não só com advogados, com várias áreas, mas eu vou falar da minha que eu tenho propriedade, tem a oportunidade de criar ferramentas, de criar tecnologia para ganhar escala mundial. Não é à toa que o Brasil tem vários unicórnios, né? A gente tem possibilidade de criatividade muito maior do que em alguns outros países. Então, se a gente conseguir juntar e fazer equipes com multidisciplinaridade, vai sair soluções para problemas que são mundiais.
E isso tem, nessa nova economia, tem um valor extremamente grande, entendeu? E eu acho que essas oportunidades que a gente tem que aproveitar. Então, a área probatória, a área de relacionamento com o cliente, que daí não é também só na área jurídica, né? A parte de BI, né? Não só também no jurídico, mas a gente conseguiu desenvolver lá um BI, mas tem várias outras coisas que pode se desenvolver também. O CNJ, por exemplo, né? O Conselho Nacional de Justiça, eles têm uma equipe de inovação, né, de dev. Então eles criaram lá dentro do BI deles, que eles têm acesso a todos esses processos do Brasil. Eles pegaram uma experiência de adoção, eles foram ver os processos de adoção, analisar em volume de dados, e aí eles perceberam que mudando um procedimento em todo o Brasil, eles iam acelerar em 60% o processo de adoção. E aí eles conseguiram medir, fizeram essa alteração no decreto, não precisava nem mudar na lei no Congresso, era só o decreto presidencial, conseguiram mudar e acelerou demais o processo de adoção. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para agilizar essa solução de problemas, né? E aí que a gente entra. É aí que entra também a questão do advogado com o programador, né? Porque eu vejo que o Brasil, cara, ele tem muito problema para resolver. Muito. Eu fico imaginando quantas brechas para ideia, quantas soluções a gente não pode, talvez, gerar só analisando os problemas da sociedade. Tipo, cara, será que se tu for dentro da favela, tá ligado? Pegar um advogado e um programador, jogar eles dentro da favela para conhecer o cotidiano daquela galera, entendeu? Cara, quanta solução não deve sair dali? Sabe, como é que rola a parte processual, a parte de garantia de direitos, tudo isso dentro da favela? Será que tecnologia e direito não podem, entrar aí e tentar resolver algumas coisas? Sabe, eu vejo um mar de oportunidade. Às vezes a galera tá preocupadaça em lançar o próximo Uber, próximo iFood, sabe, entregando valor em coisas que já tá batido, sabe? Pô, cara, você já tem muito mais. Pô, por que não pega e vai, cara, buscar problemas da sociedade, sabe? Nos Estados Unidos rola muito a empresa privada cria uma solução foda pro governo, né? Tipo, eu tava vendo agora aquelas jetpack que os Navy SEAL estão voando com aquelas mochilas, tá ligado? Sim. Aquilo lá, eu acho que surgiu de uma empresa privada, acho que não foi uma iniciativa do governo. Posso estar falando besteira, mas eu acho que há um tempo atrás eu vi, a empresa dos Estados Unidos cria não sei o quê. Mas tem a colaboração entre o privado e o governo ali. Os caras sabem, cara, eu vou criar essa solução que eu acho que se encaixa pro governo, né? E daqui a pouco eu vendo essa solução pro governo. Tá ligado? Daqui a pouco o governo vai comprar isso aqui e é o que aconteceu. Essa jetpack aí, os caras estão usando lá na Marinha. Não é um bagulho comercial que pode vender, né? Só que, claro, o difícil é tu pegar dinheiro do teu bolso pra fazer isso acontecer sozinho, né? Tem, tipo, uma barreira de entrada fodida, né? Lá é muito mais financiável, né? Lá tu fala uma loucura que tu tem lá, vou fazer uma mochila pro cara voar. Pô, já tem 10 pessoas querendo, não, eu vou investir 1 milhão, eu vou investir 2. Existe oportunidade, a gente conversou sobre isso, né? Entre a colaboração entre o advogado e o programador, né? A gente falou que tem várias ideias, várias possibilidades aí, né? Onde que tu vê o X, assim? Onde que tu vê o equity? Onde que tu vê o baldinho de ouro? Onde é que tu vê realmente a entrega de valor entre essas duas pessoas? Pedro, então, assim, ó, vou te dar um exemplo, tá? Tu recebe uma acusação de um crime que tu matou alguém. E tu vai passar 6 anos preso, 12 anos preso, 15 anos preso, depende do que o júri vai decidir. E tu não matou a pessoa, né? E tu precisa provar que tu não matou, porque tu tá sendo acusado. A princípio, o Ministério Público tem que levantar as provas, mas hoje no Brasil, como a gente tem uma fragilidade muito grande no sistema probatório, eles podem apresentar provas circunstanciais e levantar outras coisas para te incriminar.
Bom, quanto que tu pagaria na prova para não passar 10 anos preso? Bah. Um valor gigantesco, né? Então, isso aqui é só um exemplo que pode acontecer, por exemplo, também num acidente de carro, que vai gerar um prejuízo gigantesco, né? Causei um acidente que capotou uma carreta que tinha lá R$1 milhão em mercadoria e matou o motorista. Quanto que vai gerar de indenização em cima desse caso? Certo? E aí tu tem um sistema de tecnologia que consegue comprovar que talvez não foi culpado. Exatamente. Então, estou pensando rapidinho 2 ou 3 casos, né? Mas o direito ele acaba gerando várias situações onde tem valores absurdos em discussão, entendeu? Então, na própria área previdenciária, pega alguém que tem uma renda mais alta aí e a pessoa vai provar que está incapaz, né? Que tem uma doença que não se cura. E hoje em dia tem algumas doenças que tu não tem como dizer qual foi a data do início da doença, por exemplo, sabe? Então tem que desenvolver tecnologias para comprovar a doença, não só a doença, mas quando ela começou, né? Enfim, fazer essa parte probatória também para a pessoa ganhar aquele benefício. E às vezes um benefício pode acumular aí 300, 400 mil reais, né, de direito que a pessoa fica acumulando por não estar recebendo. Sim. Porque não conseguiu provar. Então isso tem escala também, né? O INSS, por exemplo, hoje tem 27% dos processos no Brasil, ia dar mais de, 20 milhões de processos, pelo menos. Então, é isso que precisa, né? Ser um problema real das pessoas e ter escala. Uhum, sim. Né? Então, acho que aí dentro dessa parte probatória tem um campo muito grande de atuação. O campo probatório, tu acha que então seria onde teria mais campo de colaboração entre advogado e programador? Eu acho que hoje, com certeza, na minha visão, é onde que vai começar a se desenvolver. A gente tem hoje no Brasil aí registrado no mapa de Lautex em torno de 250 Lautex. E essas 250 Lautex são distribuídas em 6 tipos de Lautex. Ou seja, a criatividade tá muito baixa, entendeu? Sim, entendi. E nenhuma tá tratando de provas, né? E aí a gente fala, por exemplo, de que tipo de tecnologia tu acha que seria bem explorada, assim, para esse tipo de coisa? Então, para cada tipo de prova tem uma solução, né? Eu acho que o direito probatório é o mais amplo que pode existir. Tu tem prova documental, tu tem prova testemunhal, tu tem prova de geração de imagem, né? Então, por exemplo, tu tem aí a questão do direito imobiliário, tá? Então, hoje no Brasil, para te gravar uma escritura no cartório, dependendo, tu chega a pagar 3, 4, 5 mil reais, até muito mais, né? Dependendo do tamanho do imóvel. E aí ali acaba tendo um volume muito grande, tem uma escala muito grande de registro, de troca de dono, né? Então, blockchain nesse modelo aí é uma tecnologia que pode ser aplicada. Blockchain nos cartórios ia ser ouro, né, cara? Exatamente. Tipo, não ter que assinar e ter toda a burocracia, né? Junta comercial, como tu também falou, às vezes, cara, tu tem que ir lá na junta comercial para abrir uma empresa, né? Vários outros processos que tu tem que ir assinar fisicamente. Por exemplo, eu trampo pra fora, vai fazer já um bom tempo, assim, né? E, cara, todos os contratos, assim, faz anos que eu assino eles digital, né? A gente tem isso há pouco tempo no Brasil, assim, e tu tem várias empresas que não fazem isso, né? O cara manda por correio pra uma pessoa, pra pessoa assinar, e tu tem que mandar por correio de novo, às vezes, era só resolver isso com software, né? Eu lembro que a gente estava em 2020, então, 2014, 13... 2014, eu acho. Eu tava fazendo teste para uma empresa da Suíça que já automatizava e digitalizava todo o processo de cartório lá. Massa. Então, Suécia, né? Uma empresa da Suécia. Então, aqui eu vejo que assim, tem essas barreiras, né? Muito por cultura. Acho que a galera acho que vindo pessoas novas, geração nova, essa galera não vai querer ficar tão amarrado, né? E aí quando a gente fala do mercado de Lautec com 250,
Fintech deve ter, sei lá, bem mais, eu acho, né? Ramo de finanças, a galera tem bem mais. Esse pessoal, tu falou que é dividido em 6 categorias, né? A categoria da DVBox é a maior concorrência, assim, tipo gestão e processos, é o maior. Aí as outras áreas são mais... Tem bastante a parte de ODRs, né? Que na verdade é uma tendência muito forte também. A ideia é tirar um pouco da dependência do judiciário, né? Principalmente grandes causas. O pessoal tem optado pela mediação e arbitragem. Então existe a ODR é uma tecnologia de resolução de conflitos no ambiente online, né? Então isso é bastante forte. Tem umas 10 aí que estão com volume bom. Tem a parte de prospecção e mineração de dados públicos, também é bem grande. Acaba que eles fornecem dados para nós ou para escritórios, por exemplo. Tem essa parte de cálculos judiciais, que é bem envolvido também. Legal. E tem algumas ideias que são mais disruptivas, assim, sabe? Então, mas tem muita gente falando em inteligência artificial, que daí, na verdade, é só um posicionamento para vender um gerenciador também, né? Falando em Big Data e falando em jurimetria no final também, é só para vender um gerenciador, sabe? Então a vitrine acaba mudando, mas no fundo só tem a mesma coisa, né? É só um dos artigos de marketing, né? Exatamente. Então, a inteligência artificial acho que tem um campo muito grande. O nosso direito no Brasil ele é muito focado no escrito, né? Então o direito brasileiro é muito na parte escrita, né? Dá essa sincronidade, não é que nem nos Estados Unidos e na Inglaterra que é oralidade, entendeu? Em toda a Europa ali. E aí, como a gente faz por escrito, a gente tem a possibilidade de criar inteligência artificial em cima do texto, né? Ah, legal. E criar dados dali, tirar dados dali para outras aplicações, que além das que existem hoje, né? Então... medição de risco judicial, por exemplo, é uma coisa que não se tem ainda uma tecnologia bacana para isso. Por exemplo, as empresas, as grandes empresas, as grandes corporações, elas querem reduzir o máximo o custo judicial, porque ele só vem como um custo, né? Sim. Então, a ideia é que se aplique essas novas tecnologias também para fazer essa redução de custo. Então, por exemplo, o processo tem um custo de manutenção mensal. Tu tem lá, por exemplo, que seja R$10 por mês. Aí tu tem, sei lá, 50 mil processos contra a tua empresa, tu vai ter $500 mil todo mês só para manutenção daqueles processos, fora as condenações, entendeu? Então, às vezes é melhor tu fazer um estudo para acabar com os processos pagando acordos, reduzindo 20%, 30%, só que é uma montanha, né? Então, qual é que tu vai escolher para fazer aquele acordo? Então, isso aí o pessoal tem evoluído bastante, mas ainda tá em Big Data, né? Isso tudo ajuda pra caramba nesse sentido, né? Isso, consumo de dados em larga escala, inteligência artificial, natural language. E, cara, é bem louco, assim, porque a gente tem o case lá da JP Morgan, que a gente falou, né? Que... o robô automatizou em bot. Em poucos segundos, o que um advogado demorava, 19 horas para fazer, né? Que são processos muito repetitivos, né? Mas aí, assim, pergunto um bagulho. Tu acha que a gente vai chegar um momento, viajando pra caralho, tu acha que vai chegar um momento que a decisão judicial, ela vai poder ser tomada por um robô, talvez? O robô vai conseguir analisar o caso e tomar uma decisão ali? Substituir o juiz? Ou não? Precisa da figura humana no final? Então, cara, eu vou te falar que vai ter robôs muito mais humanos do que alguns juízes. Porque o judiciário hoje em dia... menos corruptível. É menos corruptível. Que talvez seja um problema para nós brasileiros, né? Para alguns brasileiros. Mas, na verdade, tirando aqui a brincadeira, né? Os juízes, tem um juiz amigo meu que foi me matar depois. Mas também os advogados têm a sua parcela de culpa nisso também, né? Mas a ideia, cara, eu vejo que tem algumas causas. Só que daí o problema é esse, são as grandes corporações e o governo que fazem a geração de ações em massa, né? Então, se culpa hoje o advogado
que é aqui na defesa da população, de entrar com muita ação. Mas advogado só entra com muita ação porque o governo é o maior descumpridor da lei do país, do mundo, entendeu? É o governo, em todos os países. Né? Onde o governo não descumpre a lei, a sociedade vem atrás e a advocacia vai diminuindo. Né? Então, como tu falou lá no início, o problema às vezes está sempre na gestão, né? Não em quem errou, né? Exatamente. Então, não é à toa que uma das partes da Constituição chama das limitações do poder de tributar. Tem que botar um monte de lei para dar limite no governo, e o governo vai lá e cobra imposto mais do que tu deve, sabe? Uhum. Então, e sempre que ele pode, ele faz isso. Né? Ele está sempre discutindo. Por exemplo, agora estavam as prefeituras e os governos estaduais cobrando em dupla o software. Cobrando os dois impostos que concorrem um com o outro, que é o ISS e o ICMS. E os dois dizendo que era devido. Até que chegou no Supremo, uns 8 anos depois dessa discussão, dizendo que era só as prefeituras que tinham razão, entendeu? Que confusão. Então, eu acho que voltando à questão dos juízes, né? A gente tem essas ações em massa, repetitivas, que realmente não precisa do juiz para decidir. Talvez para recorrer, eu acho que sim. Né? Mas para fazer uma decisão, eu vejo que a petição inicial, que é a peça que eu entro com a ação, tá? De um auxílio-doença, por exemplo, ela, em vez de ser um texto no Word, ela podia ser um formulário, né? E criando campos específicos de marcação, dados que já são previamente estabelecidos, a gente vai só preenchendo esse formulário e dá um salvar e entra com a ação, em vez de ser um texto. E aí o INSS, que vai estar do outro lado, vai receber essa petição inicial e ele já vai ter posto a posição dele para embargar, para contestar a ação, com os argumentos que ele tem. E no mesmo dia já vai cair para o juiz, que já tem as posições pré-definidas dele, a julgar a ação. Então a gente poderia ter uma sentença em 10 minutos. Um Typeform e Zapier, a gente matava tudo isso aí. Exatamente. Não precisava de uma tá entendendo, né? Então, essa é a moral dessas ações repetitivas, né? Geralmente elas são de menor valor, então é uma coisa que não tem uma briga tão grande. Mas só que esse caso é específico, não teve igual, vou ter que ter uma solução. Beleza, tem um recurso. Sim. Né? Então, no recurso, tu discute isso. Só que aí tu já criou um sistema que não vai demorar 4 anos pro cara que perdeu a perna ser julgado, entendeu? O cara já tá ruim da cabeça porque perdeu a perna, ainda tô... o cara foi atropelado e tá lá todo quebrado na cama, o INSS vai lá e nega pra ele porque aquela contribuição 2 anos atrás ele fez errado. Entendeu? Então... existe uma população muito grande, assim, sofrendo isso, entende? A galera tem carteira assinada, sofre um acidente, pega uma doença e cai no chamado limbo previdenciário. O INSS nega e a empresa não deixa ele voltar, né? Então, esse processo vai deixar o cara 4 anos sem renda. Né? Eu vejo que a otimização de processo e produção talvez seria uma das coisas que mais ia dar vazão pro governo, né, cara? Porque tu pega 2 anos pra resolver uma coisa na justiça, às vezes é básica, sabe? Por que tem tanto processo empilhado, cara? Por que demora tanto? Por que a justiça é tão demorada no Brasil? Eu vejo que é interesse também, né, Pedro? Se a gente for pensar assim, tem uma visão muito mais antiga, diferente da nossa geração, que pensa o seguinte: bom, quanto mais processo tiver, mais juiz vai ter que ter. Quanto mais juiz tiver, mais chance eu tenho de entrar, ou de me manter, ou de entrar um familiar meu, ou não só juiz, né? A gente está falando mais de juiz aqui, mas vários cargos públicos e na advocacia também, né? Quanto tem alguns colegas nossos que pensam, quanto mais problema tiver, melhor para o advogado. Na crise, eu já ouvi de colegas assim, na crise é quando tu vai ganhar mais dinheiro, entendeu? Então, cara, tá errado esse pensamento, né? E eu acho que a nossa geração de advogados, ela já tem que pensar e repensar esses valores éticos, sabe? Tu tem que pensar que é o seguinte: quanto menos problema a sociedade que tu vive tiver, que tu conseguir resolver, melhor vai ser a tua vida dentro dessa sociedade. Claro. E tu pode achar outras oportunidades de gerar valor para tua profissão, né? Uhum. Não é só isso que tu já tá fazendo e que tu tá aprendendo. Então, eu acho que essa mentalidade que vai gerando essa engronha que é o direito e o judiciário brasileiro, entendeu? Sim.
Tu tem uma cultura que na realidade é egoísta, né? Porque os profissionais, na maioria dos casos, eles pensam mais no próprio ganho, né? E eu acho que isso é muito massa, pô, não puxando sardinha e nem briga pra nada, mas não é uma discussão de quem é mais evoluído, assim, né? Programador ou advogado, diferente, né? Não é isso. Mas eu acho que dentro da tecnologia é uma coisa que desenvolve muito massa. Tu desenvolve software e tu quer entregar valor pra pessoa. Uhum. Tu não quer, vou botar um bugzinho a mais aqui, porque daí o cara vai, sei lá, né? Pagar pela manutenção, né? Vai pagar pela manutenção, ou não vou botar no cloud, porque daí ele vai ter o servidor lá dentro e eu vou ter que pagar pra ele. Então, eu não sei por que cargas d'água, na tecnologia essa cultura mudou, mas a gente vê a tecnologia evoluindo rápido pra caramba, porque a gente tem colaboração entre as pessoas, ou seja, a gente já mata a questão do egoísmo. Então, grandes empresas, como a gente falou lá na live também, grandes empresas contribuem entre si, às vezes em projetos open source gigantesco, e quem criou esse projeto open source não cobrou nada para botar aquele projeto open source no ar, né? Uhum. E tu tem grandes corporações usando aquele projeto, influenciando. Então, ou seja, logicamente, fácil de pensar, é muito mais cabeça pensando ao mesmo tempo do que se tu tivesse cada um no seu cantinho, guardando conhecimento para si. Uhum. E que é um lance que eu vejo precário em muitos lugares, porque a galera tem aquele pensamento ali, egoísta. Não, eu demorei 10 anos para aprender isso aqui, eu não vou largar de graça para alguém. Só que, o retorno disso aí pode ser muito grande, porque o cara pode aprender contigo pra caramba e talvez pode te dar outra ideia, né? Aquela troca justa, legal. Legal, o cara me ensinou, eu vou ensinar também, eu vou compartilhar outra coisa. Aí tu tava com um problema, mas o cara te ensinou a resolver aquele problema e tu deslanchou, entendeu? Então eu vejo que, assim, a galera é muito, sabe, egoísta, assim, muito, eu. E aí tu vê o lance do Brasil na escala de confiança. Eu tava vendo uma série outro dia desses, né? Que um dos problemas dos Estados Unidos, né? Que é a questão carcerária, dos presos lá, que eles usam... aquele documentário 13ª Emenda, tu já viu já? Que aqui também, né, na verdade, só que lá é privatizado os presídios. Isso, lá é privatizado, e aí tem todo um esquema de monetização em cima do preso, né? Cara, quando eu vi aquele documentário eu fiquei maluco, mano, e mudou até um pouco a minha visão sobre os Estados Unidos, tá ligado? Mudou um pouco, assim, a minha... os caras são bem mais ruins, assim, bem mais... tipo, só dinheirista do que eu pensava, na real, né? Tinha aquela visão de gringa e tal. Mas o cara tá falando exatamente sobre isso. Um país que não confia um no outro é um país fadado a, tipo, não evoluir, né? E aí mostrou-se um gráfico. Não, na real foi em outro... Eu vi no Money Explained, que é um documentário que explica como é o dinheiro, tá ligado? Mas os Estados Unidos usou muito esse lance de gerar desconfiança na população, principalmente em cima do negro, né? Pra fazer com que o sistema pudesse prender os caras, né? Mas aí eles mostraram um gráfico e, cara, o Brasil tá lá embaixo, né? Tipo, em termos de, tipo, confiança um no outro, o Brasil é um dos piores países, assim. A gente tem Noruega, Suécia, países que confiam bastante um no outro. E aí tu tem algumas políticas como Suíça, eu acho que são... tipo um comunismo um pouco diferente, né? Não sei se é Suécia ou Suíça. Suécia. Suécia, né? É um bem-estar social, né? Muito forte e a puta confiança, né? E eles pagam imposto pra caramba, mas isso retorna... São um dos países que mais pagam imposto, mas isso retorna pra eles, né? Sim. Enquanto ao contrário, aqui a gente tem imposto cada vez maior e, tipo, não tem solução, né? E esse lance da confiança, cara, brasileiro, tu não tem muita confiança. Tu sempre tá achando que o cara vai te dar um golpe, sempre tá achando que vai ter alguma coisa. Eu já vi alguns lances de tecnologia surgirem pra ajudar isso. Por exemplo, aquele bot a Rose lá. Não sei se tu tá ligado. Não. Que ele faz um pouco de BI, inteligência artificial, nas notas dos deputados
pra pegar furo de nota. Ah, que massa. Tem, cara, muito massa. Quem não conhece, dá uma olhada na Rose. A Rose é um robô que os caras criaram. É uma iniciativa gratuita, criada por brasileiro, pra fazer isso. Ele varre o portal da transparência, pega todos aqueles dados lá e faz vários cruzamentos, e ele consegue identificar, tipo assim, o cara teve lá jantando num restaurante que normalmente custa R$100 por pessoa. Teve ele e 3 pessoas e a conta deu 3 mil. Tá ligado? Sim. Então, assim, cara, tem muito mercado pra galera explorar, né? Muito mesmo, assim. Eu acho que é só ter mais colaboração, né? Conversar, né? Acho que trocar essa figurinha aí, né? Acho que a gente tá abrindo um canal aqui entre advogados e programadores. Acho que dá pra aprofundar com outras iniciativas e outros programadores e advogados também se juntarem, né? Tem muito trabalho aí pela frente, né, Pedro? Tem bastante, cara. A gente tem como... Eu vejo assim também, sabe? Na parte de relacionamento do advogado com o cliente, né? Nessa parte que a gente evoluiu bastante no marketing digital, eu acho que pode dar um passo a mais do que conquistar o cliente. A gente, por exemplo, assim, tá vivendo uma injustiça, tá? Tu tá no momento ali, por exemplo... teve um primo meu que falou, tava aqui em Florianópolis, e ele é mais escurinho, assim, ele é moreno, mulato, né? E ele falou que tava no mercado com o filho dele, e o filho dele pegou um negocinho e botou no bolso. E aí o cara do mercado viu e disse, não, bota de volta ali que tu tá querendo roubar. Não, pô, desculpa. Não, bota ali de volta. Não, vou fazer o seguinte, tu tá preocupado? Vou lá e vou comprar esse chocolate. Comprou, pagou, e aí deu pra ele comer, porque ele queria comer, né, pra não incomodar. E aí o segurança ficou rondando ele, cara. O mercado inteiro, daí parou do lado de braço cruzado, sabe? E ele ficou nervoso, indignado com aquilo. Minha prima também, a professora, ficou puta da cara, né? E aí precisava do advogado. E o advogado não tava ali, né? E como é que faz? O que eu faço? Que prova eu pego? Alguém que vai me orientar? Não tem. Então o marketing digital na advocacia podia evoluir para uma aplicação que talvez permitisse que se conseguisse o advogado para atender aquele momento. Real time na formação da lead, entendeu? Massa. E aí, isso é futuro, né? Isso não é agora. Mas é para isso que eu penso em evoluir. Né? Acho que é por isso que eu tenho tanta motivação de trabalhar com direito e tecnologia. Porque a gente vê, eu acho que até em tecnologia e a parte de healthcare, né? A parte de medicina, a gente vê também uma colaboração que tá fazendo o bagulho acontecer de uma forma, revolucionária, né? Tu tem aparelhos de medicina, coisas que... tratamentos lá, tipo robô fazendo microcirurgia. Vi um lance agora, um amigo meu me falou, como é que é a endoscopia feita em Israel? Como é que é? Cara, é uma pílula. Uma pílula, tu toma a pílula e ali dentro, tipo, os caras comandam via robô aquela pílula ali que tem uma câmera e faz todo o processo de endoscopia dentro de uma pílula, tá ligado? Muito melhor do que a original, Nossa, né? muito melhor, né, mano? Imagina, os caras têm que enfiar um canão lá na tua boca, né? Então, tipo assim, na medicina a gente tem esse avanço. Nos Estados Unidos tem um avanço de medicina fodido. O Brasil é bom demais, mano. Não sei em termos de direito, né? Porque não tenho ideia de outros lugares do mundo. Mas como programador, como eu te falei, o brasileiro é bem avançado. Eu já ouvi falar que em termos de Constituição o Brasil é bem avançado também, né? Mas não sei, tipo, a gente tem um nível, tipo, alto, assim, em termos de direito, de regras, Não, o Brasil tem uma tradição jurídica muito forte, né? Na verdade, a gente... veio um pouco de Portugal, né, mas evoluiu ali França, Itália, veio aquela região ali que eu falei no início da Common Law, né, mas a gente tem uma tradição no direito napoleônico,
mas no século XX inteiro a gente teve expoentes do direito que avançaram muito. E o Brasil hoje tem quadros jurídicos, tem tanto no judiciário, juízes, advogados, enfim, várias áreas que contribuem em nível mundial, vendem livros em nível mundial, sabe? Então, são referência para outros países. Com certeza. Então, acho que, sem falar na questão de quantidade, a gente tem juristas com bastante qualidade. Eu acho que nesse patamar aí a gente tá no mesmo nível que os programadores, assim, sabe? Massa. Porém, o direito é uma coisa que depende muito da língua, né? Do idioma. Então, e o Brasil tem uma estrutura, tem um ordenamento jurídico muito fechado ainda, não dialoga com outros países em relação a isso, né? Então a gente tem algumas limitações, mas tem umas áreas que evoluem mais, outras áreas evoluem menos. Tem uma tecnologia que eu acho bacana que a gente pode conversar e dar ideia pro pessoal, que, enfim, Estados Unidos e Europa estão na frente, e o Japão, eu acredito também, claro, a China, mas é a questão dos smart contracts, né? Os contratos inteligentes. Ah, sim, tu tinha falado. Cara, aquilo ali, a ideia é criar um contrato em HTML ou em alguma outra tecnologia criptografada, talvez em blockchain, mas eu não sei se é viável, né? Mas a ideia é ligar a cadeia inteira, desde o produtor agrícola até o consumidor final, todos os contratos, até em nível de comércio internacional, que tu vai dando ok por certificado digital, assinando que recebeu a mercadoria e vai passando por toda a indústria de transformação e vai liberando o dinheiro de um para o outro, assim, sabe? É um negócio muito louco. Então, é uma tecnologia que algumas empresas estão começando a adotar, né? Massa. Mas em outros países já tem isso aí, já? Teve agora, ano passado... Foi uma empresa grande, não sei se foi a Samsung. Teve no ano passado o primeiro caso de que foi feito todo o processo de produção em cima de um smart contract, né? Massa. Tem coisa pra caralho, eu acho que ainda... eu até tava vendo outro dia desse... Direito internacional, assim, que é uma área que tu curte pra caramba, né? É outro mundo gigantesco, né? Outro mundo gigante. Por exemplo, o lance de tu ser condenado, às vezes, por alguma coisa que tu fez em outro país, ou o lance de tu como prestar serviço pra fora, né? Tipo, a gente tem agora vários programadores agora querendo sair do país, ou às vezes nem sair do país, né? Às vezes prestar serviço daqui pra lá. Remoto. Outro pico que tem uma margem gigantesca, né? Tu vê como, assim, Cara, o segundo livro que eu escrevi foi sobre direito internacional e previdência, né? Então, como que vai ser em 2015, como vai ser o fluxo de trabalhadores no mercado mundial, né, de trabalho. Então, como eu estava vivendo aquela ideia do teletrabalho, já estava percebendo coisas que estavam começando a acontecer, né? Então, setembro de 2013, se não me engano, de 2012, ali, teve, por exemplo, uma servidora pública do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, aqui de Porto Alegre, que foi trabalhar com o EPROC, com processo eletrônico, na Europa, porque o marido dela ia fazer mestrado lá por 2 anos. E aí a juíza, em vez de dar a licença para ela, permitiu que ela trabalhasse de lá. E ela trabalhou. Essa parte de trabalhar no exterior vai envolver várias áreas do direito. E eu vou te falar que poucos advogados estão com a antena aberta para isso, assim. Mas, por exemplo, essa parte que os programadores estão trabalhando cada vez mais remotamente é um campo muito grande também para os advogados acompanhar. Por quê? Porque tu vai fazer um contrato com uma empresa, né, gringa. Pô, vai ter que pensar qual é o contrato, se tu vai ser PJ aqui, se tu vai ser PJ lá, porque isso vai influenciar no imposto que tu vai pagar. Tem imposto que o Brasil é mais alto, tem imposto que é mais baixo, né? Tem que pensar se tu vai trazer o dinheiro para cá, porque trazer dinheiro para cá tem que pagar também imposto. Onde é que tu quer deixar o teu dinheiro para, enfim, render? Mas também tem a ver com por exemplo, com o teu futuro. Tu vai precisar se aposentar um dia, tu pode sofrer um acidente. Então, na área previdenciária, por exemplo, tu vai botar uma PJ, tu tem que pensar se tu vai contribuir para a Previdência. E se tu vai contribuir para a Previdência daqui ou do país que tu vai
trabalhar. Né? Então, por exemplo, trabalhou, para 10 empresas em 25 anos, né? E tinha 10 anos de contribuição no Brasil. Cada uma dessas empresas é em um país. Né? Em qual que tu vai se aposentar? Né? Provavelmente vai ter uma dificuldade muito grande. Talvez tu não consiga se aposentar e nem usar de cada contribuição que tu fez. Então é bom pensar nessa parte, né? Tanto na parte trabalhista, que poucos escritórios estão especializados nisso, quanto na parte previdenciária, quanto na parte tributária. Então é uma coisa que está sendo ampliada cada vez mais e que pouca gente está vendo. Mas também, talvez daí se crie tecnologias, né? Se crie coisas que possam mudar, por exemplo, também o direito, né? Também esse fluxo de trabalho, esse contato entre advogados, né? A gente está conseguindo começando a construir lá dentro do escritório uma rede internacional de advogados, que existe bastante na Europa, nos Estados Unidos, mas não é muito aberto para nós aqui. Então a gente está querendo... Claro, no direito empresarial, corporativo, isso é muito comum, mas para quem atende a população, que nem o nosso escritório, não é tão comum assim. Então, esse mercado inteiro vai surgir e talvez precise de tecnologias para adaptar. Esse exemplo que eu te falei, quem sabe não existe essa possibilidade de se criar uma previdência internacional em blockchain. Né? Em vez de contribuir para Estados Unidos, para o Brasil, eu só contribuo. Vou contribuir para a minha comunidade que criou um blockchain lá, né, em alguma criptomoeda, e daí futuramente aquela comunidade lá vai criar um benefício para nós. Né? Então, os benefícios previdenciários, por exemplo, que a gente tem acordos internacionais, o Brasil tem em torno de acordo com uns 30 e poucos países só, não é muito, né? Sim. Paga só a aposentadoria por idade, auxílio doença e pensão por morte. São 3 benefícios. Não seria impossível pensar, de repente, uma previdência em blockchain que possa resolver isso. Né? Então, existem várias ideias aí, e existe um mundo que está vindo. E aí a gente tem que ser criativo de novo para criar. E às vezes tu vai trabalhar para fora e a tua empresa de contabilidade nem manja nada de como fazer esse processo para ti, né? Porque existem vários entraves aí em termos de imposto, precificação, trazer o dinheiro, como cobrar, onde botar, que às vezes tu assessorado por um advogado, sai bem mais caro hoje em dia, mas tu consegue ter a longo prazo um retorno disso muito maior. Né? E vários esquemas que dentro da lei tu pode fazer para economizar. E a contabilidade, ela não tem a manha disso aí. A contabilidade faz um negocinho ali, né? Então, realmente, tem várias oportunidades e é mais a galera começar a olhar para esses problemas e arranjar solução, né? Mas, a gente conversou pra caralho, quase 1 hora e pouco de assunto. É sempre assim, né, Edu? A gente se junta, horas falando, mano. E agora a gente vai pro Joa, que é o Just One Word About It. Que é um quadro onde eu vou te falar 1 ou 2 palavras e tu vai ter o direito a responder só com 1 palavra. Tá tu bom. Não vai ter direito a recurso aqui. Pode ser 2 palavras. Assim. Só claro chá. Mas é bem de boa, tá? Não fiz nada muito comprometedor, não. A primeira dela é Juiz Moro. Um falso herói. Falso herói. Boa. Lula. Uma evolução dolorida. Bolsonaro. Mau exemplo. Pandemia. Tristeza. Startups. Esperança. Trabalhar remoto. Uma benção. Dinheiro, poder ou ser feliz? Ser feliz, com certeza. Ser feliz. Ler ou ver um vídeo? Ver um vídeo. Ver um vídeo. Programador? O arquiteto desse novo mundo. Boa, foi mais de 2, mas tá de boa. Mano, então pra gente concluir aqui, tem umas perguntas que eu sempre costumo fazer pra galera, né? Sempre não, né? 2 vezes, mas... mas são perguntas que eu acho que valem bastante a pena, até pra trazer um pouco do que tu passou, né? Então, a primeira delas é, o que motiva o Edu a acordar cedo todo dia?
sei se tu acorda cedo ou tarde, mas o que te motiva a acordar todo dia? Eu não sou muito de rotina, né? Então, os dias que eu acordo cedo é porque eu sinto que tem muita coisa para mudar nessa área do direito, né? A gente tem muita injustiça para olhar. Então, tem um cara que foi prêmio Nobel, que é um jurista, o Amartya Sen, e ele fala o seguinte: a gente pode pensar sobre o que é justiça e divergir sobre o que é justiça de várias formas, mas a gente consegue ter um acordo, independente da tua forma de pensar, sobre o que são as injustiças. E essas injustiças que a gente tem que olhar com mais cuidado e olhar com atenção para eliminar elas, entendeu? Então, acho que a gente vive numa realidade que precisa ter esse olhar do Amartya Sen para as injustiças, né? Isso que me faz acordar cedo todo dia. Me motivar. Boa, boa. E o que tu falaria pro Edu de 20 anos atrás, se tu pudesse? Sabe o Cariani, ele fala, vai devagar, calma, né? Tipo, eu acho que seria basicamente isso, que os teus atalhos que tu está pensando em tomar vai dar merda. Então, vai mais com calma que as coisas vão acontecer. Ah, massa, meu. Isso revela, tipo, boa parte da tua estratégia hoje em termos de empresa, né? Tipo, tu hoje tá mais ciente que tu tem que ter um crescimento mais tranquilo, né? Se tu talvez tivesse tido sucesso nesses crescimentos exponenciais, hoje tu não ia crescer a DevBox do jeito que é, né? Exato. Mas todos os aprendizados influenciam no final, né? E se tu conhecesse o Edu do futuro, como tu queria que ele fosse? Cara, eu acho que eu gostaria de poder cativar as pessoas e deixar elas se manter próxima de mim mesmo, virando meio gaga, assim, meio velhão, meio ultrapassado, que provavelmente a gente vai virar, né, com essa geração que tá vindo. Mas é ter história pra contar, na verdade, né? Eu acho que é isso que conta no final da vida. Já tem bastante, né? E por último, mano, pra gente encerrar, qual a dica que tu dá pros desenvolvedores que estão vendo a gente, sabe? E uma dica que talvez não deram pra ti quando tu era mais novo, mas qual a mensagem final, assim, que tu deixaria pro desenvolvedor? Cara, eu acho que é uma profissão sensacional, né? É uma profissão bastante íntegra e que tem muito a fazer nesse mundo novo que tá vindo, né? E eu acho que seria isso, tipo, bota foco, bota energia numa coisa própria, numa coisa tua, para construir uma coisa de longo prazo, sem imediatismo, né? Porque tudo que tu constrói muito rápido se vai muito rápido, né? Então, aquelas coisas que tu faz com mais dedicação, com mais racionalidade, com menos impulsividade, elas acabam se consolidando e ficando. Então, eu vejo que essa seria a dica, assim. Investe energia naquilo que tu acha que tu quer pra tua vida, de verdade, sabe? Que tu gosta de fazer. Acho que isso é essencial. Massa, top. Galera, com essa frase aí baita, a gente vai encerrando mais um Knock Show. Agradeço demais, principalmente se você ficou até o final, porque eu tenho certeza que esse papo foi bem longo. Mas se você ficou até aqui, então já aproveita e te inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, que, cara, é mó trampo pra fazer tudo isso acontecer. Os bastidores disso aqui é um trampo gigantesco, mas a gente tá aqui dando o melhor pra vocês e pode ter certeza que é o melhor mesmo, tá? Edu, tem oportunidades para os programadores vir falar contigo lá, se quiser trabalhar na DevBox e tal? Poxa, com certeza, claro. A gente tem a ideia de criar algumas outras aplicações também e se conseguir viabilizar isso, criar soluções para o direito, a gente precisa de programador, né? Com certeza, galera que é dedicada, que está engajada nesse trabalho, a gente quer encontrar e fazer o match também com outros advogados. Tem vários advogados que têm ideia de construir alguma coisa na área de tecnologia. Mas então assim, ó, se tu tá em casa reclamando que não tem trampo, ou que as empresas não te aceitam, que não sei o que, tá reclamando de um monte de coisa, pô, tá aqui um cara que pode te ajudar, talvez te indicar para outros advogados, ou até mesmo criar soluções dentro do direito e não tem mais o que reclamar. A porta tá aberta para vocês. Mas galera, agradeço demais. Tamo junto, até a próxima, valeu!